Bom, galera, vamos lá. Novamente, sem enrolação, vamos dar sequência aí à tatuagem da águia acima do olho lá. Eu já postei o vídeo aí no canal. Se vocês não assistiu, corre lá e assiste, que tá muito maneiro. Esse olho aí que tá embaixo da águia aí. E vamos lá. Lembrando que eu tô usando uma 5RL 010 da Whithead. Tô usando voltagem aí de 5,5, de 9,5 na verdade, perdão. Tô fazendo traço aí. Repare bem na posição da minha mão. A leveza que eu tô passando a agulha, né? Não tem a necessidade de afundar a agulha na pele. Para você que tá começando aí, não se iluda que passando a agulha forte, pesar a mão pra a agulha ir mais fundo que vai pigmentar mais, porque isso é balela. Você pode estourar o traço, você pode machucar demais aí, fazendo com que demore a cicatrizar, fazendo que com esse machucado aí a, a cicatrização fica mais problemática e pode expulsar mais pigmento. Não é legal. Fora a dor do cliente, né? Que isso não é maneiro. Se ponha sempre no lugar do cliente. Repara que esse traço aí ali no desenho não é muito marcado, mas eu vou deixar ele bem marcado sim. Eu poderia, se eu fosse fazer um surrealismo, né? Eu poderia fazer com um sume esse traço aí, para quando cicatrizar ficar cinza. Mas eu também não acho maneiro, por experiência própria, de cliente voltando para retocar, que fica uma parada muito clara, né? Sem definição. E tatuagem sem definição não é legal. Então eu tô fazendo com preto puro. Eu só vou usar sombra aí, no caso que é a diluição do preto, quando eu for sombrear com a Magnum. Fora isso, vai ser só preto puro. E no caso, o peso da mão, né? Reparei que eu vou fazer a textura. Repare lá na imagem que é escura essa parte. Um espelhinho, umas peninhas, né? Eu vou fazendo no movimento mais próximo que eu conseguir enxergar lá. Repare no movimento de pêndulo. Vou fazendo uns Vzinho, ó. Tentando sempre acompanhar o movimento que tá lá no desenho, né? Pra ficar algo mais natural possível. Certo que não vai ficar natural, né? 100% natural, porque não tem como. Mas o máximo que você conseguir fazer, você vai trazer realidade ao desenho. E consequentemente vai ficar mais agradável, né? Ao olhar. Mesmo até quem não viu o desenho original. Tem gente que faz aquelas penas, aqueles pelos. Vocês aí devem ter visto já leão, lobo, que parece que leva um choque. Gente, não faz aquilo não, pelo amor de Deus. Em breve eu vou estar trazendo aí mais conteúdo, ensinando a fazer, porque aquilo lá é a dor no coração quando eu vejo o profissional fazendo aquilo, pelo penteado. Não me leva a mal, porque ele é muito estranho. Vamos lá. Vocês vão reparar, esse vídeo aqui, eu vou dividir ele, né? Essa aqui é a primeira parte, a segunda parte vai ser mais sombra. Esse aqui vai ser mais textura. Muita gente não consegue fazer essa textura de pena aí, mas não tem mistério. Vocês vão ver. Já preenchi aí o nariz preto puro, você percebe que tem um sombreadinho ali. Eu não fiz, eu fiz um bloco de preto aí. Algumas paradas, conforme passa o tempo, conforme você vê o cliente voltando, você vê a cicatrização, você vai começar a reparar que algumas coisas você tem que mudar. Você vai seguindo um caminho. Talvez esse caminho que eu estou ensinando aqui não seja o ideal para você. Você vai seguir nesse caminho ou em outro, e com o passar do tempo você vai percebendo que você tem que fazer ajuste. E um dos ajustes que eu passei a fazer é o uso do preto puro, para deixar o desenho com contraste, para quando cicatrizar, o tom que eu usei de sombra ficar muito contrastado com o preto puro.
Não ficar aquele desenho morno, né? Tudo no mesmo tom. É por isso que eu sempre tento deixar o desenho um pouco mais escuro do que ele é. Para quando ele perder um pouco de pigmento ali durante a cicatrização, não ficar nessa mornice, né? Não ficar tudo cinza. Ficar o preto e o cinza, né? Que essa é a lógica. Fazer um desenho que fique nítido depois. Pro cliente aí, tatuagem de longo prazo, né? Tatuagem já é uma parada que vai ficar na sua pele para sempre. Mas se você fizer ela com um acabamento bom, ela nunca vai perder a definição. Isso pra mim é essencial. A tatuagem não pode perder a definição. Ó, tô fazendo todo o contorno, eu vou fazer todo esse contorno aí da águia. Lembrando que eu uso impressora jato de tinta, o decalque, né? Fazer logo esse olho aí. Vão acompanhando aí, reparem bem no que eu tô fazendo, reparem bem nos movimentos. Eu uso o preto da Easy Glow. E até então só estou usando preto puro. Aí tem um risquinho de nada que entra o branco. Não sei se dá pra ver lá na imagem. Que eu vou deixar esse vão. Pra depois que passar essa parte aí, ó. De cima. Depois que passar o branco vai dar um destaque. Cometendo alguns erros ainda sobre gravação. Peço perdão a vocês aí. Dei mó mole nessa tatuagem. Tanto no olho quanto na águia. Eu achei que eu estava gravando a parte do branco e eu não dei play. E quando eu acabei, paciência, né? Acabou. Ah, eu já tinha passado o branco, mas foi em pouquíssimas partes. Pouquíssimas partes. Se você seguir bem o contraste que tá ali no desenho, tenta enxergar o branco e o preto ali. Você vai deixar muita parte de luz em contraste com a sombra. Então, você dispensa um branco em muitas partes. Isso também dá uma boa qualidade, né? E evita que o cliente sofra muito. Pense sempre no seu cliente. Sempre. Reparem que eu vou começar a fazer uma textura aí, ó. Em movimento de pêndulo. Às vezes dou uma esfregadinha com a agulha pra trás e pra frente sem ser pêndulo, né? Sem levantar. Onde eu quero que fique mais escuro, mais marcado. Tô fazendo essa marcação aí em volta do olho com movimento de pêndulo também. E já vou começar a textura de pena. Essas penas fininhas aí de frente aos olhos. E presta atenção como é simples. Fazer uma marcação aqui de onde que vai ficar escuro para baixo e claro para cima. Viu que eu fiz aleatória, sem seguir nada. Mas uma parada seguindo o máximo possível, né? Do que tá ali na imagem. Pra dar a entender que é uma pena, né? Olha só. Traço após traço, ó. Não tem mistério. Não tenha medo. É só seguir o movimento. Reparem. Ó, movimento de pêndulo. O que que é o pêndulo, né? Para quem não sabe, é um movimento que você desce a mão em meia lua, né? Só a parte do meio que você passa na pele. A agulha vem por cima, entra na pele e levanta, né? E novamente ela volta no alto, entra na pele e levanta. Ela entra só na parte do meio. Isso faz com que as duas saídas, a entrada e a saída da agulha, fique suave. Não fique com marcas. Textura também com preto puro, tá, pessoal? Muito importante isso. Reparem na imagem que eu tô seguindo o sentido dessas peninhas, desses risquinhos, né? Tentar também enxergar o desenho como
um passo a passo. Ignore que isso é pena. Talvez ajude. É só riscos, ó. Riscos. Repare no movimento de meia-lua e repare também na direção. Nunca perca isso. Aí no meio já começa a ficar indefinido. E o que eu vou fazer? Coisas indefinidas, olha. Não tem por que eu fazer daquele jeito retinho, grande, um pouquinho maior ali no meio, se na referência não tem. Repare que não tem mistério. Isso aqui com a prática, com o passar do tempo, não aconselho, claro, você fazer dessa forma, mas você faz até sem olhar para referência. Mas sempre olha para referência, porque é nela que você vai saber muitas das vezes onde começa, onde para, principalmente se sumir um pouco o decalque. Traço após traço. Aí você vê aquela tatuagem pronta, você não imagina como é feito, mas muitas das vezes é de uma forma simples. Às vezes o difícil é acertar esse movimento. Às vezes você quer fazer no sentido da, do que tá indo na imagem, né? Cada tracinho, e você não consegue, fica um negócio meio reto. Parece que passou um pente e deixou tudo alinhado. Às vezes esse movimento aí de você apanhar com a sua mão demora, custa, né? Até você adquirir memória muscular, de você fazer isso mais natural, não ficar uma parada muito marcada, às vezes demora. Mas a técnica em si, se você parar para prestar atenção, não tem nada demais. Às vezes o pessoal guarda isso a sete chaves e é uma parada tão simples, né? Que no contexto total se torna complexo. Então por isso você tem que olhar passo a passo. Desmiuça essa imagem aí. Tenta imaginá-la sem sombra. Sem sombra, sem contraste, né? Só o preto ali, só a base. E faz essa base antes de vir fazendo o restante. Igual uma casa, igual uma obra. Tenta enxergar na obra a fundação dela, o alicerce, as vigas, aonde está o que vai sustentar a tatuagem depois de um tempo. Perdão, a casa. O que vai sustentar aquela casa, o que sustenta aquela casa é o alicerce. Então imagina o alicerce daquela casa. Imagina as vigas daquela casa sustentando as paredes, sustentando a laje. Mesma coisa a tatuagem. Imagina o que vai sustentar essa tatuagem depois que passar o tempo. Repare aí, ó. Textura aleatória. Ali embaixo não tem muita definição. Então, esse comecinho aí foi bem aleatório. Aí voltando aqui o que eu tava falando. Tenta imaginar aí o, o, o alicerce da tatuagem, né? Quando ela cicatrizar, essas partes pretas vai dar total diferença. Vai ser ela que vai sustentar a tatuagem. Aí em complemento com um acabamento de sombra, fica muito maneiro, muito maneiro. Vamos começar a sombrear isso daí. Eu tô aqui usando uma agulha de 15. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Tô usando uma agulha de 15, curva. Bastante agulha pra fora. Raspo só a pontinha dela. Com, com a agulha pra dentro, eu percebo que a sombra fica mais suave. E eu uso isso muito em rosto, quando eu vou fazer rosto de pessoas. Que eu não tenho margem para erro. Eu não posso simplesmente escurecer uma parte porque eu quero. Já no realismo animal, essa margem aumenta, né? Às vezes eu escureço mais uma parte, deixo outra parte mais clara, para dar um contraste maior. Agora em rosto não tem como. Então quando eu tatuo o rosto, eu opto por deixar a agulha mais para dentro. Quando eu tô mais para dentro que eu falo é 1 milímetro ali para fora, só ela esbarrar. É tamanho suficiente que você sabe que não vai entrar na segunda camada. Ela não vai ter, ela não vai ter curso para entrar mais que a primeira camada.
E quando eu tatuo outras coisas, eu gosto de tatuar com ela um pouco mais para fora, de 2,5 mm a 3 mm para fora da máquina. Isso me permite fazer muita coisa. Eu tô fazendo uma sombra suave usando só o peso da minha mão, literalmente raspando a agulha em cima da pele, como se eu estivesse fazendo um carinho. Você faz e limpa para ver como é que tá ficando. Tem parte que eu quero mais escura, como a agulha já está mais para fora, eu dou uma apertadinha na mão, giro um pouco a agulha, né? Faço um movimento de círculo, isso automaticamente vai pigmentar mais, porque tem curso de agulha para entrar na pele. Certo que não vou afundar a agulha, né? Muito importante isso, é você ter noção para não machucar. E passando ela de leve, você acaba machucando pouco. Isso te permite voltar muitas vezes no mesmo local sem causar uma tortura ao cliente. Você volta muitas vezes ao local sem machucar a pele e o cliente ficar tranquilo. Agora eu tô usando a sombra, tá, pessoal? Eu não me lembro exatamente, mas é um tom de médio para claro que eu tô usando, só ele. Se eu não me engano é 15 gotas ou 20 gotas no Batoque GG. Eu falei mais especificamente na no vídeo do olho e o tatuando o olho que tá embaixo dessa águia aí. Falei mais especificamente sobre essas paradas. Vamos lá. Eu tô, eu tô sombreando aí com a agulha na lateral, vocês podem ver. Agora deu um movimento de círculo, mas a maioria das vezes, nesses locais que tem pena, pena mais escura, com ela de lado, com a agulha de lado, para ela dar volume, ela complementar esses traços. Agora é como se eu estivesse fazendo os tijolos e o embolso da casa, né? Dando complemento, dando direção. Vamos lá. Algumas partes aí eu vou passar bastante, que é pra ficar escuro, né? Ali na imagem dá pra perceber que ali atrás dos olhos, a parte de baixo do bico ali, tá mais escuro. E esses contrastes que a gente tem que tentar manter. Aonde tá claro, deixa claro. Onde tá escuro, deixa escuro. Se possível, uns 2 tons mais escuros do que você tá vendo. Pra quando cicatrizar e ela perder um pouco de pigmento, não ficar tão claro assim, não perder a definição. E poxa, explica isso ao cliente. Se o cliente é novo, se o cliente não tem nenhuma tatuagem nesse estilo, expliquem a ele. Fala, olha, estou fazendo um pouco mais escura, mas olha aqui na imagem, os tons de cinza. Explica de verdade, para não gerar problema. A tatuagem ela é construída. Fala com ele, né? A tatuagem aqui, o desenho é construído em tons de cinza. Se você reparar, quase não tem preto. É mais cinza. Cinza escuro, cinza médio e o preto. Explique ao cliente porque quando cicatrizar, muitos vão ficar reclamando. Pô, mas a tatuagem tá cinza. Aí na sua cabeça de profissional você pensa, poxa, mas a tatuagem é um preto e cinza. Era pra ficar cinza. Mas o cliente não sabe disso. O cliente ele é leigo. Poucos, poucos abençoados entendem como é que funciona, até mesmo antes de fazer. Então você explicando, o cliente vai ficar tranquilo. Quando cicatrizar, ele vai falar, não, era pra ficar assim. Assim tá bonito. Você já vai mudar o ponto de vista dele, né? Você já vai ter explicado, você já vai ter passado o conhecimento e mudado o ponto de vista dele. Então não custa nada. Isso aí vai agregar muito valor ao seu trabalho, ao profissional que você é. E o vídeo está quase acabando, pessoal. A primeira parte, claro, está quase acabando. A outra eu vou entrar explicando mais sobre a sombra, sobre o sombreado. Falou? Se você chegou até aqui, se gostou, acompanha aí o próximo vídeo, vê os outros vídeos que tem no canal. Todos ele vai ser direto ao ponto, sem enrolação, sem mimimi. Se gostou aí, deixa um joinha, se inscreva no canal para ajudar,
porque é através disso aí que eu vou saber que vocês estão gostando. Comenta aí o que vocês estão achando. Tenha dúvida, comenta aí. Se vocês quiserem que eu grave alguma coisa específica, pode comentar. Fiquem com Deus, pessoal. Até as próximas. Tamo junto, valeu!